E aí meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou Wagner Oliveira, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no WO Criações. E no vídeo de hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, sem aquela apresentação de sempre, né? Mas o conteúdo é o mesmo, o desenho vai ser basicamente a mesma coisa de todos os vídeos, né? Vou mostrar para vocês o passo a passo como foi que eu fiz. Eu vou pintar aqui para vocês aquela abelhinha do Minecraft, né? E quem não conhece o Minecraft, ele é um jogo sandbox de sobrevivência que foi lançado lá em 2011 em várias plataformas, né, de jogo. E ele foi o jogo eletrônico mais vendido de todos os tempos. Ele vendeu mais de 300 milhões de cópias em todas as plataformas de tudo quanto é tipo de jogo, né, computador, console e até celular foi vendido também. E até outubro de 2023, só para tu ter uma ideia, teve mais de 140 milhões de jogadores ativos no mês. E o sucesso foi tanto que eles resolveram fazer até o live action que estreou agora no dia 10 de abril de 2025, né, o ano que a gente está, pela Warner Bros. E gente, eu não conheço, não jogo Minecraft, mas fiquei curioso até para assistir o filme, né. E em relação ao jogo, eu não posso optar porque eu não jogo. Mas de todos os personagens que eu escolhi para pintar, eu escolhi essa abelhinha porque eu achei ela bem bonitinha. Ela não foi tão difícil de fazer, eu achei até rápido para desenhar e pintar. Levei 2 horas e 30 minutos para finalizar. E eu vou mostrar aqui para vocês o passo a passo, tá certo? Mas antes de tudo eu peço para você deixar o teu like, se inscrever se não for inscrito, ativar o sininho das notificações para quando eu postar um vídeo novo, tu ser notificado e ver aqui a novidade, beleza? Compartilhe também com aquela pessoa que sabe que vai gostar do conteúdo, com aquela pessoa que gosta de jogar Minecraft. Acredito que tu conhece pelo menos umas 3 pessoas que joguem, que gostem do jogo, né? E que pelo menos vai assistir o filme, né? Eu tô planejando ir assistir, se não dá para mim assistir no cinema, eu vou assistir depois quando sair em mídia. E é isso aí, bora lá para a continuação do vídeo. Gente, de início quando eu fui fazer essa abelha, eu desenhei ela muito lá em cima, lá no topo da folha. E quando eu fui ver, ficou um espaço muito aberto entre a abelha e as árvores lá embaixo, né? Então eu tive que apagar todinha ela e refazer ela bem no meio. E vocês podem prestar atenção que eu fiz a tela um pouquinho maior, que ficou até mais preenchida a folha, né? Para não ficar aquele espaço ao redor sem praticamente nada. E para pintar a abelha eu usei 4 cores do marcador, né? Usei o marrom, número 98, o amarelo ocre, 101, o amarelo claro, que é o 44, e o cinza claro, que é para fazer os olhos, que é o CG3. Vocês podem ver aí, eu fiz uma pintura sem efeito nenhum, basicamente a pintura crua do amarelo, depois troquei para o marrom e depois troquei para o amarelo ocre e no final usei o cinza. Para poder fazer o acabamento eu usei os lápis de cor, que mais na frente vocês vão ver que vai dar um resultado melhor, um efeito mais legalzinho e mais parecido com o do filme, beleza? E para as árvores também não teve segredo, eu usei o verde oliva, que é o 43, o verde claro, o 48, o amarelo canário, 45. E para a flor eu usei o violeta pastel, que para mim é um rosa, que é o número 84. E agora vamos passar para os lápis de cor, que eu usei, como eu sempre tenho o costume de usar a linha Ecolápis da Faber-Castell. Eu usei o verde escuro, o verde claro e o amarelo, como vocês podem ver, que é basicamente a mesma coisa dos marcadores que eu usei anteriormente, né? Fui dando os retoques também com um preto e até com cinza escuro para dar um efeito de luz e sombra nas árvores, como vocês podem ver aí. E usei também um pouquinho do branco, que eu esqueci de falar, para dar aquele efeito de luminosidade na parte de cima das árvores. E já a flor não teve segredo, eu usei só o rosa escuro, o rosa chiclete e o branco também para dar aquele efeito, para dar o mesmo efeito de luminosidade na parte de cima e algumas partes da lateral. E usei também um pouquinho do lilás para dar um efeito de degradê, mas bem de leve mesmo, para não ficar só com uma cor só. Vocês podem ver como o resultado ficou bem legal. E partindo agora para a abelha, eu fiz os olhos com cinza claro, pintei por cima do marcador cinza também. Fiz o contorno dos olhos com a nanquim preta, se eu não me engano foi a 07 que eu usei. E fui pintando o resto com amarelo escuro, o ocre, peguei o marrom para dar aquela repuxada, né, da abelha.
E fui fazendo isso em todo o desenho. Peguei também o marrom claro. Nas asas eu usei o cinza claro, usei o azul, usei o rosa, usei o lilás e fui pintando, intercalando um com o outro. Nas antenas foi basicamente a mesma coisa, usei o cinza, só não usei o rosa nem o lilás, né? Usei um pouco do azul, usei o preto e fui demarcando aonde tinha que ficar a luz, botei um pouquinho do branco também. E na parte mais escura eu usei o preto para dar o destaque da sombra. Agora no corpinho da abelha eu usei o amarelo, usei o marrom, pintei o marrom ao redor dos olhos para dar aquele destaque nos olhos, né? E um efeito de sombra também, né? Usei em toda a estrutura do olho, na parte também que tem o marrom do corpo da abelha eu usei também, fui dando umas pinceladas, né, umas repuxadas do lápis para dar aquele efeito de pelo como a abelhinha do filme tem, como vocês podem ver aí, e não teve dificuldade nenhuma, foi basicamente a mesma coisa. Nas patinhas dela eu usei o marrom escuro e usei também um pouquinho do rosa para dar um efeitozinho diferente que no desenho, no próprio desenho da abelha tem, né? E como o branco estava botando boneco para pintar, eu peguei o estilete de precisão e fui raspando algumas áreas da parte da abelha, no rosto da abelha, para dar o efeito de luz também em alguns pelos que a abelha tem, né? Até no nosso cabelo, se você for prestar atenção, se for colocar ele na luz, você vê que o brilho bate em alguns fios de cabelo. Do mesmo jeito eu fiz usando o estilete de precisão em alguns pelinhos que a abelha tem. Depois peguei o marrom novamente, fui retocando algumas áreas que ainda tinha ficado para retocar, ao redor dos olhos, tipo assim, na parte como se fosse uma sobrancelha, né? Uma partezinha onde não pega muita luz, onde fica mais sombreado, eu usei o marrom para dar esse efeito de sombra. Tentei usar o ocre, só que não deu tanto efeito, eu usei o marrom mesmo. E depois usei também um pouquinho do preto, o restinho de preto que eu tenho aí, vocês podem ver, tá só o cotoco. Mas o resultado foi bem legal, bem satisfatório fazer esse desenhozinho, achei ela bem bonitinha e gostei de fazer. Se você gostou, comenta aí embaixo o que você achou mais difícil de fazer. Se você assistiu o filme, se você não assistiu, comenta aí. Se você joga Minecraft, eu quero saber também se você joga. Comenta aí embaixo qual é o teu personagem preferido, o que é que tu acha do jogo, se tu acha que pode vir alguma versão melhorada, não sei. Comenta aí, eu quero saber, tá certo? E para fazer o céu não teve dificuldade nenhuma. Eu usei as aquarelas da Assis, como eu costumo usar para fazer a parte do cenário, o fundo, né, do desenho. Eu usei o branco e o azul claro para fazer o céu. E as nuvens eu usei o branco junto com o lilás para não dar aquele efeito chapado da nuvem, né, que fica muito feio. Como eu usei o lilás bem diluído com o branco, deu esse efeito assim, bem legalzinho. Espero que você tenha gostado, tá certo? E o vídeo ficou um pouquinho grande porque ele foi todo narrado, como vocês puderam perceber. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de vídeo narrado assim, você comenta aí embaixo. Se você não gostar, comenta aí também que eu quero saber, tá certo? E é isso aí, galera, espero que você tenha gostado. O desenho já está finalizado. Se você gostou, se você não gostou, deixa o teu comentário aqui embaixo, eu quero saber. Eu te peço que você deixe o teu like, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho das notificações, que é para quando eu postar um vídeo novo tu ser notificado e vir aqui conferir a novidade. Compartilha com aquela pessoa que gosta de Minecraft. Acredito também que tu conhece pelo menos umas 4 pessoas que joguem, né? Ou vai assistir o filme. Se tu for assistir, comenta aí embaixo, eu quero saber, tá certo? Um cheiro grande, fica com Deus, não esquece dele, meu querido, e até o próximo vídeo.